Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, italianos cravam quando Jorginho assina com o Mengão. Irmão de João Félix causa polêmica nas redes sociais. Argentinos falam em Santiago Sosa no Fla. Vaza lista de scout. Wesley, Giovani, Sinesterra e Buena Noite, todos monitorados pelo Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Dá essa moral, se inscreve aí no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Você sabia? É um canal modesto, simplório como o meu, né? Por falar do Flamengo, já é maior do que todos os canais portugueses que falam do Benfica, que falam do Sporting, que falam do Porto aqui em Portugal. Já é uma grande vitória, mas seria uma vitória maior ainda, se a gente pudesse aí atingir os canais oficiais dos grandes times portugueses aqui em Portugal. Você já imaginou, meu amigo? O Flamengo, um canal simplório como o meu, né? Que por falar do Flamengo, passar dentro da casa dos caras os canais dos grandes clubes portugueses, como mostraria o gigantismo do Flamengo para todo mundo. Então, se você tem esse sonho também, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Segue o líder, Mengão venceu ontem de 1-0, voltou a jogar bem, voltou a ter uma partida convincente, voltou a dominar o adversário. Foi a melhor partida do Flamengo no ano? Não. Mas o Flamengo jogou bem, a Arrascaeta realmente mostrando aí o gênio, né, o jogador acima da média, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro, em frente aí de Pedro, de Verratti, de Pedro Raul, de Yuri Alberto, de todos os centroavantes, o meio-campista é artilheiro. Ontem fez um gol, vou te dizer, né, que não cometa nenhuma blasfêmia, né? O pulo dele para fazer a cabeçada me lembrou o Galinho de Quintino, sinceramente. O Arrascaeta tem essa confusão aí que essa imprensa maldita, de alguma forma, tenta colocar e criar crise no Flamengo sobre a renovação ou não. O Flamengo tem que renovar, sim, e renovar até a aposentadoria, porque o Arrascaeta talvez esteja aí na tríade dos maiores ídolos da história do Flamengo. Sinceramente, meus amigos, é um jogador muito diferente e é um jogador é o maior ganhador de títulos da história do Flamengo junto com o Bruno Henrique e é um jogador que faz toda a diferença. Eu sou totalmente favorável aí a contrato vitalício para o Arrascaeta porque ele é muito craque. Ele é muito craque, ele é muito diferente, ele é o melhor jogador que atua no futebol brasileiro. Mas, assim, de longe, é muito melhor que todos os outros. Né? Ele faz a diferença para o Flamengo. O Flamengo ganhou, é líder provisório até o jogo do Palmeiras contra o São Paulo hoje, né? E foco total na Libertadores, quinta-feira, o torcedor tem que comparecer e apoiar desde o primeiro minuto. O Flamengo precisa da torcida. Realmente, na Libertadores, o Flamengo vem mal, mas tem que aí, de alguma forma, reverter nesses próximos 2 jogos e conseguir a classificação. Mas eu acho que o Flamengo também não pode depender só do Arrascaeta, tem que trazer mais novos bons jogadores, meus amigos. E a gente vai primeiro, nesse vídeo, para a Argentina. É isso mesmo, meus amigos. Vamos primeiro na Argentina. Por quê? Porque, mais uma vez, eles cravam um jogador no Flamengo. E agora é um jogador do Racing, meus amigos. É isso mesmo. Né? O que está a se falar aí é que o Flamengo tem a possibilidade de trazer um titular do Racing para movimentar aí o elenco do Flamengo, né? E a gente está a falar aí
de um jogador que até então a gente não tinha falado, que é o Santiago Sosa. É isso mesmo. Santiago Sosa chegou ao Racing em janeiro de 24, vinda do Atlanta United. Estreou na primeira partida da Taça da Liga, numa derrota de 1-0 frente à União, e desde então consolidou-se como um dos principais jogadores de Gustavo Costa. O zagueiro disputou 68 partidas na base em todas as competições. Ele marcou 4 gols e deu 2 assistências. O contrato de Santiago Sosa na academia até dia 31 de dezembro de 20, até 31 de dezembro de 27. Isso é crucial, visto qualquer negociação com o Racing. Ou seja, o Flamengo tem hoje aí 3 zagueiros apenas no elenco, né? Essa é a grande verdade. Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. O Flamengo poderia trazer um 4º zagueiro aí para poder se tornar aí uma das peças fundamentais nessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro. E aí, meu amigo, você gostaria do Santiago Sosa vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, parece que uma lista de jogadores aí vazou numa entrevista do chefe de scout, ucraniano, chefe de scout do Flamengo, e aí se viram aí alguns nomes que o Flamengo, teoricamente, poderia tentar a contratação. É isso mesmo, meus amigos. Né? Essa lista de jogadores tem jogadores brasileiros que atuam na Arábia Saudita e jogadores estrangeiros também. É isso mesmo, meus amigos. O Flamengo tem aí alguns jogadores que poderiam estar sendo negociados ou procurados pelo Flamengo. O Wesley, atacante Wesley, esse aí é o que mais parece ter o interesse do Flamengo. Atacante do Al Nassr, joga com Cristiano Ronaldo, tem contrato até 2028, né? É extremo esquerdo, né? É ponta esquerda, mas também pode jogar como meio campo e pode jogar no outro lado também, né? Jogador que era do Corinthians, tá? Foi jogador do Corinthians, sub-20, Corinthians principal, né? Jogou no Corinthians, é um jogador que a gente acabou vendo, e foi vendido por 18 milhões de euros ao Nassr, né, no ano passado. Então, Wesley é aí o primeiro nome da lista. Tem também o Giovani, meus amigos. O Giovani do Al Saad, 21 anos, jogador que é da base do Palmeiras, perninha esquerda, né? O Palmeiras o vendeu ao Saad por 9 milhões de euros. Né? É um outro ponta. O Wesley seria a ponta esquerda, o Giovani é a ponta direita com a perna esquerda. Né? É um jogador, também pode jogar no centro de ataque, né? Jogador que atuou aí pela seleção sub-20 do Brasil, é outro nome que também está sendo especulado ali pelo Flamengo, de certa forma, para tentar a sua contratação. Outro nome, meus amigos, que está na lista é o Facundo Buenanote. É isso mesmo, atacante de 20 anos, né? Jogador ali, camisa 10, perninha esquerda, super habilidoso, né? Que veio do Rosário Central aqui para o Brighton, na Inglaterra. Esta temporada está emprestado ao Leicester, né? E é um jogador que pode interessar muito ao Flamengo para ser ali um reserva do Arrascaeta. Lembrando que o Brighton o comprou do Rosário Central por 6 milhões de euros. Né? Hoje dizem que ele vale aí algo em torno de 22 milhões de euros. E um outro jogador colombiano do Bournemouth, né, é o Luis Sinisterra, de 25 anos, que é um extremo esquerdo também, com a perninha direita, da seleção colombiana, jogador com 18 participações na seleção
colombiana. Lembrando que o Bournemouth comprou o atacante do Leeds por 23,4 milhões de euros. Ou seja, nós estamos falando de Luis Sinisterra e de Facundo Buonanotte, são dois jogadores de Premier League, dois jogadores que atuam aí no futebol inglês, e dois jogadores brasileiros muito jovens que atuam no futebol árabe, vendidos muito novos por Corinthians e Palmeiras para os times dos petrodólares. E aí, meus amigos, desses jogadores, qual que você gostaria? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu vou dar minha opinião. Desses quatro, eu gostaria do Buonanotte, que parece que é um jogador que pode aí substituir o Deus Arrascaeta quando ele não estiver disponível para jogar. Meus amigos, duas notícias em uma sobre João Félix. Vamos elevar o nível? Vamos elevar muito ao nível, né? O do João Félix. Alguns jornais já dizem, aqui em Portugal e na Espanha, que o João Félix já disse não ao Flamengo. Disse que agradeceu a proposta do Flamengo, o interesse do Flamengo, mas ele não tem direito de sair. Ele não tem desejo, melhor dizendo, de sair da Europa. Ele quer continuar a sua carreira na Europa. Ontem, inclusive, ele jogou 90 minutos com a camisa do Milan e o Milan ganhou de 3-1 do Bolonha pelo campeonato italiano. E para que vocês vejam que a situação dele não está bem na Europa, Hugo Félix, irmão do jogador, saiu em defesa do João e rebateu os críticos, né? Abre aqui aspas para o João Félix. Hoje, para os analistas do Flash Score, não jogaste nada. Mas para quem percebe de futebol, os portugueses usam percebe, eles trocam percebe por entende, né? Então, para quem entende de futebol e vê o jogo como o jogo foi completamente contrário. E como a tua equipe ganhou, já não foste capa da notícia em Portugal. Mas isso já estáis habituado. O tempo vai vos dar razão. Então, meus amigos, ali existe ali uma briga entre a família do João Félix e dos cronistas europeus, que sempre o cobram muito pelo que ele pareceu ser de jogador. Então, assim, realmente, assim, para o João Félix, o ambiente europeu não é mais aquele ambiente que se vê como uma situação assim confortável para ele, né? Isso pode fazer com que ele mude a ideia e vá jogar no Brasil? Duvido muito, né? Vamos sair da Espanha e vamos para a Itália, meus amigos. Jornal italiano. Jorginho e Flamengo têm aceleração de contrato nesses dias. O futuro do meio-campista do Arsenal, Jorginho, que jogou no Verona e pelo Napoli da Itália, está começando a tomar forma. De fato, conforme noticiado pelo Tuttomercado Web, nesses dias poderá ocorrer a aceleração decisiva para sua assinatura com o Flamengo, que o corteja há algum tempo, visando o próximo verão. Estamos trabalhando num contrato de 3 anos. O clube brasileiro poderá, assim, encontrar um reforço importante a tempo do primeiro histórico mundial criado pela FIFA, do qual Inter e Juventus participarão representando a Itália. Ele fez 26 jogos e marcou um gol nessa temporada com os Gunners, na Premier League e nas Copas. Mais recentemente, teve uma lesão nas costelas que o deixou parado por quase um mês. Ou seja, meus amigos, o que eles dizem é o seguinte: o Jorginho vai assinar contrato nesta semana que se inicia hoje. Ou seja, a assinatura do contrato do Jorginho, segundo os italianos, acontece nessa semana. A gente já sabe que a chegada dele ao Brasil e ao Flamengo vai ser no dia 6 de junho, né? Falta muito pouco, menos de um mês para ele chegar ao Brasil e começar a treinar com o Mengão para o Mundial de Clubes. Queria saber de você, você ficou feliz com a contratação do Jorginho? Escreva aqui nos comentários, a sua participação
é muito importante, assim como é importante a sua inscrição no canal. Dá uma moral aí, não deixa de se inscrever. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.